Olá. Ei, fraquinho, né? Olá. Um pouquinho melhor. Olá. Ok. Gente, estamos aqui com a visita ilustre da acadêmica de filosofia no seu 8º semestre, já penúltimo, numa fase de estágio de regência. Ela vai contribuir conosco nas reflexões dos temas. No segundo ano, nós estamos discutindo filosofia política, um pouco da fundamentação filosófica do que a gente entende por política, que vem lá dos gregos, que é uma filosofia mais aplicada, é uma filosofia prática, caminha lado a lado com a ética. Filosofia política, é ética filosófica, ética política. A filosofia, portanto, ela traz para o mundo político uma reflexão, um olhar mais aprofundado, a partir de uma perspectiva crítica, analítica, onde a política passa a ser uma ciência não só de governo, só para políticos legalmente constituídos, lá nos seus poderes, administrando, coordenando a coisa pública. Mas a política é tudo. Tudo aquilo que diz respeito às relações humanas. Aristóteles vai dizer que nós somos um animal político. Então, além de ser um animal racional, somos políticos, capazes de conviver, de viver com o outro na polis, tá? Na polis, daí, cidade, estado, cidade livre, uma cidade que se organiza a partir, digamos, de valores, de direitos. Então, Ruth, ela vai assumir conosco esse desafio, tá? De falar da política. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. E aí hoje vou fazer apenas um resumo geral dos conceitos fundamentais da filosofia política. E aí, como sempre, como a filosofia ela sempre tem que começar com uma pergunta, então vamos começar nos perguntando o que seria política e para que serve. E eu quero fazer essa pergunta para vocês. O que vocês dizem, o que vocês pensam quando eu falo de política? Como é que vocês definiriam política? A gente poderia definir como um sistema organizacional da sociedade, ou dos poderes também. Pronto, é uma das definições. Até porque política está muito atrelada à questão de poder, já que hoje a gente tem um sistema que a gente escolhe um representante para exercer poder sobre a gente e tomar as decisões mais específicas que a gente não toma, né? E aí, a política, em seu sentido etimológico da palavra, ela vem do grego políticos, que é uma palavra grega composta por outras duas. Polis, que significa cidade, e tikos, que significa público. Então, nós temos aqui, nesse sentido etimológico, a união de dois instrumentos fundamentais da política, que é a cidade e o público. Se a gente tem um sistema organizacional que a gente participa, a gente faz parte do público e também da cidade. E aqui a gente vai estar vendo a política, principalmente em contexto grego, então na Grécia Antiga, em sua capital de Atenas. Na Grécia Antiga, essas decisões eram tomadas nos espaços públicos. E esses espaços públicos é o que nós chamamos de ágora. Já ouviram falar? A ágora eram os espaços públicos da Grécia Antiga, onde aconteciam os debates socráticos e também as decisões relacionadas à política. Aqui são as imagens desses espaços públicos da ágora, onde acontecia esse tipo de debate. E aí que a gente lembra do filósofo principal, né, que é o Sócrates, que ele realizava muitos debates e importantes também no contexto político. Essa política na Grécia Antiga, em Atenas, ela era uma democracia direta, que nós chamamos de democracia direta. Pronto, a gente já faz parte de uma democracia. E aí, direta, quando a gente vai escolher alguém para governar. Então, por exemplo, para ser prefeito da nossa cidade, a gente faz o quê? Vai para onde? Vai votar em uma urna, né? É uma coisa mais secreta e tal.
essa democracia direta na Grécia Antiga era realizada aqui, no espaço público, e todos poderiam participar das decisões políticas, todos os cidadãos. Só que quando eu falo de todos os cidadãos em Atenas, eu estou me referindo a todas as pessoas que moram lá? Não. Estou me referindo a quem? Homens e que eram também atenienses, né? E filhos de atenienses. Então, nessa democracia direta, você tinha a participação de todos os cidadãos. Mas cidadãos em Atenas eram somente os homens que poderiam tomar essas decisões a partir dos 21 anos. Então, nós não temos a participação nem de escravos, nem de mulheres e nem de estrangeiros. Os estrangeiros, eles poderiam até fazer a economia da Grécia ser movimentada, porque poderia trabalhar no comércio. Mas como eram estrangeiros, não eram atenienses, também não tinham esse direito de estar participando das decisões políticas. Então, somente os homens a partir dos 21 anos de idade e homens atenienses. É aí que a gente lembra que nós estamos bem aqui, nós mulheres, em um contexto que a gente está sendo excluída. Aí eu me recordo que existem muitas pessoas que ainda consideram um mimimi quando a gente vai falar do espaço da mulher na sociedade. Só que não tem como eu vir dar uma aula de filosofia política e eu falar para vocês que as mulheres votavam, ou que elas tinham um espaço. Nós estamos falando de fatos, né? Que não podem ser excluídos da história. É aí que a gente lembra dessas pessoas que ainda acham que as mulheres acabam se vitimizando, mas é uma realidade que existia. Nós temos os espaços públicos e os espaços também privados. Os espaços privados eram os lares, as casas. E nas casas, onde você tinha as famílias, você tinha também aquele que seria o chefe do lar. E que seria quem? O homem. E aí, se o homem ele tá lá nesse espaço público, debatendo, fazendo política, tomando decisões, é porque tem também alguém que está no espaço privado, fazendo com que haja uma base para que ele esteja lá. Porque ele vai estar bem bonitinho lá no meio do povo grego, né, tomando as decisões, e as mulheres em casa, junto com os escravos, e os estrangeiros pelos comércios. Então, as decisões aqui eram de forma participativa de todos os cidadãos, mas cidadãos em que a gente não tinha nem mulher, nem criança, nem escravo e nem estrangeiro. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, sofrem pros seus maridos, poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, 1000 quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos, carícias plenas, obscenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falenas. Mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam pros braços de suas pequenas Helenas.
uma democracia direta. Então, seria essa participação direta dos cidadãos, todos podendo opinar e tomar decisões com relação à polis, tá? Mas aí temos essa exceção. Eu não poderia sair daqui sem falar um pouquinho do Sócrates, nesse espaço público, até porque eu gosto muito de Sócrates, particularmente, acho ele genial. E quando a gente fala não só de Sócrates, mas de filosofia também, o que é muito comum é já ouvir de volta. Só sei que nada sei. Eu já ouvi, eu faço filosofia. Aí alguém diz, só sei que nada sei. É, isso aí mesmo. Mas aí a gente sabe o significado dessa frase? Então vamos entender mais ainda em que contexto que o Sócrates falou, só sei que nada sei. Esse daqui, ó, é o Sócrates. Nessa imagem é o momento da morte dele, que ele está segurando aqui a cicuta, ó. Foi de corromper a juventude. E isso por quê? Porque ele fazia a juventude pensar o que a filosofia deve fazer. Exercício do pensamento. E aí ele foi acusado de corromper a juventude, de questionar os deuses. Então vamos lá. Primeiro, que o Sócrates nunca escreveu nada. Ele é até comparado com Jesus, porque nunca escreveu nada e também foi morto defendendo o seu propósito de vida. Tudo que a gente tem de Sócrates foi escrito pelos discípulos dele, principalmente Platão, que também vem falar de política para a gente. E aí o Sócrates era aquele cara que se questionava muito com relação à vida e que dizia também que uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Então a gente tem que se situar aqui, tentar entender por que estamos aqui, o que estamos fazendo, o que estamos falando e o que conhecemos também. Aí existia um espaço chamado oráculo, que era espaço de você consultar as divindades. Pítia era uma sacerdotisa que fazia parte de um oráculo chamado Oráculo de Delfos. Aí o Sócrates, ele tinha um apóstolo, um seguidor, chamado Querofonte. Querofonte foi lá nesse oráculo de Delfos, e aí ele perguntou para a sacerdotisa Pítia se havia alguém mais sábio do que Sócrates. E o que a sacerdotisa respondeu foi que não havia ninguém mais sábio do que Sócrates. Aí pensa só, Sócrates admitia saber alguma coisa? Não. Aí como é que chega até os ouvidos dele a informação de que ele é o homem mais sábio de todos? Imagina qual seria a reação dele. Então, essa foi uma afirmação que perturbou Sócrates. E aí o que ele fez? Eu vou sair por aí e vou perguntar àquelas pessoas que eu também acho que são sábias aqui sobre aquilo que elas defendem, que elas julgam conhecer. E cada vez que ele questionava essas pessoas, ele ia percebendo essa diferença com relação dele com relação a essas pessoas. Essas pessoas admitiam saber alguma coisa, ou saber em sua totalidade dentro da particularidade de estudo ali. Mas o Sócrates, ele não considerava que a gente tinha esse poder de conhecer as coisas, de conhecer na sua totalidade. Cada vez que você segue rumo ao conhecimento, você vai deixando para trás coisas que você julgava saber antes, para conhecer ainda mais. Então, se tem um mundo aqui, nós não temos o poder de colocar na palma de nossa mão e explicar perfeitamente como é que ele funciona. Mas a gente sabe que existem e existiram pessoas que achavam que sim, que tinha total conhecimento. Até hoje existe muita pessoa que julga saber de tudo. Aí como é que se aprende se já sabe de tudo, né? Como é que faz filosofia se você já tem certezas absolutas na sua vida, da sua existência? Então, a sabedoria do Sócrates era justamente em saber que não sabia de nada. Ele admitia a sua própria ignorância. Se ele admitia a sua própria ignorância, então, no fundo, o maior ignorante é aquele que acha que já sabe de tudo. Então, Sócrates fala, só sei que nada sei, porque ele admite, nós não temos o poder de conhecer as coisas verdadeiramente. A gente sempre está seguindo aí rumo a um conhecimento
que talvez a gente nem alcance, né? Rumo ao saber. Pronto. E aí o Sócrates, por que que ele é importante em um contexto político? Então, assim, o Sócrates, por ele questionar muito e realizar debates, isso já é muito importante dentro de um contexto político. E também, o questionamento é importante com relação aos conceitos. A gente costuma dizer que a filosofia, ela trabalha com conceitos. Então, tudo que a gente vai falar, o que os filósofos iam falar, eles buscavam entender também do que eles estavam falando. Aí, por exemplo, dentro da política, nós temos o conceito de justiça. O que é justiça? O que vocês entendem por justiça? É saber que todos merecem direitos iguais. Direitos iguais. Vocês me diriam que justiça é dar ao outro o que é devido? Sim. Tá, então vamos lá. Então, como é teu nome? Clara? Valéria. Eu vou fazer uma comparação aqui, tá? Eu tô com uma faca que é de Valéria. Eu tô com uma faca que é dela, tá? E aí eu vou devolver para ela essa faca, porque é dela. Eu tô dando para ela a faca porque é dela. É justo eu fazer isso. Aí depois que eu entreguei a faca para ela, ela foi ali e matou uma pessoa. Eu fiz justiça em dar ao outro o que era devido. Fiz justiça em dar ao outro o que era devido. Aí o que ele fez, recebendo o que era devido, foi justo? Não. Então, justiça não é necessariamente dar ao outro o que é devido. Veja bem, se eu considero que justiça é dar ao outro o que é devido, eu também não estou levando em consideração as consequências que podem vir depois por esse outro. Porque talvez ela já tenha um histórico de alcoolismo, né? Só um exemplo, tá? Então, justiça em um cenário platônico é algo do bem. E não necessariamente em dar ao outro o que é devido, mas eu fazer o bem até ao meu inimigo. É uma coisa que é boa e que também deve ser feita para as pessoas que eu não gosto, que considero inimigo, e devo pensar também nessas consequências. Então, não é necessariamente, se eu me vinguei, eu fiz justiça. Não é assim que vai funcionar, pelo menos no sentido platônico. E o Platão, ele vai tratar desse conceito em um livro chamado A República, tá bom? Se vocês quiserem ver depois, acho que pode ajudar muito vocês, até na redação do Enem. Então, o que eu estou querendo dizer? Se a gente tem o conceito de justiça, a gente precisa se perguntar também o que é a justiça. É aí que entra os questionamentos que também eram socráticos. Precisamos questionar até aquilo que parece ser óbvio e que parece que a gente já sabe. Porque às vezes a gente não sabe, a gente só julga saber. Então, em contexto político, esses conceitos também precisam ser pensados para a gente fazer política. Se eu não sei o que é justiça, como é que eu vou fazer a justiça aqui funcionar? É aí que tem a importância de todos os questionamentos socráticos e de debates também, porque a gente traz para a nossa realidade. E aí nós temos as etapas do método socrático. A mãe de Sócrates, minha gente, ela era parteira. E o Sócrates, ele se tornou parteiro também, só que não de crianças. Enquanto a mãe de Sócrates fazia parto de crianças, Sócrates fazia parto de ideias. Aí, como era que ele ia fazer nascer da cabeça de outra pessoa ideias, né? Porque ele tem domínio, nem tem domínio, mas a gente costuma ter domínio do nosso pensamento. E aí, para ele fazer nascer ideia da mente de outras pessoas, ele tinha que se utilizar de algum método. E aí ele utilizava a ironia, os questionamentos. A ironia, os questionamentos e a maiêutica era justamente esse parto. Porque olha só, se você utiliza a ironia e os questionamentos, você pode fazer uma coisa muito importante. Fazer com que o interlocutor ele se contradiga.
Então, aqui, Botelho está me dizendo uma coisa que ele considera verdade, que ele defende fielmente. Se eu questionar ele de modo que ele chegue a se contradizer, já caiu por terra tudo que ele está defendendo. Tem que manjar do argumento para você sustentar e para você fazer o outro se contradizer também. E aí o Sócrates, ele era muito esperto com relação a isso. Às vezes a gente chega até a pensar que o Sócrates era aquele que não sabia de nada e tal, mas ele era muito esperto sim. Porque ele vai pensar em fazer o interlocutor mudar totalmente o rumo dos próprios pensamentos e chegar até a conclusão de que ele nem sabe do que ele está falando, do que ele está defendendo. Esse era o método Socrático. Para fazer nascer essas ideias, ele se utilizava dos seus questionamentos e da ironia. Era o parto de ideias, né, em homenagem à mãe do filósofo também. E aí que acontece também o processo dialético. Vocês já ouviram falar em dialética? Já, né? O que é dialética? Sim. Tem duas pessoas aqui, ó. De que forma elas podem fazer a dialética? Tem a ver com o diálogo. Tem muito a ver com o diálogo. Tá, mas então vocês já ouviram falar em tese, antítese? Eles debatiam? Sim, eles debatiam. Já ia botar debate aqui, ó. E síntese. Veja bem, em uma dialética, a gente tem os debates, em que uma pessoa vai estar falando as ideias dela, e a outra também vai poder falar das ideias dela. O que nós vamos ter aqui? Um diálogo. Esse movimento dessa conversa vai fazer nascer novas ideias. Vai fazer nascer novas ideias. Porque nós vamos ter uma tese que pode vir da minha colega, é uma coisa que ela está afirmando. Aí ela afirmou e eu não concordei. Se eu não concordei, aí eu apresento uma antítese, a minha discordância. Dessa discordância, vai surgir novas ideias. Ideias que podem vir de mim, ideias que podem vir dela, ou que podem vir de algum consenso que a gente chegue. O processo dialético é onde você tem o contato de pensamentos diferentes que vão fazer nascer novas ideias. Então, eu penso diferente do meu colega, a gente conversa, debate, e vai surgir novas ideias, e a gente pode até chegar a uma síntese, que seria uma conclusão. A gente vai pensar junto assim dessa forma. Ou a gente vai continuar pensando diferente. Aí a gente vê que o Sócrates é o homem que conversava. Quem é Sócrates? É o homem que conversa. E a dialética que ele propõe é uma dialética positiva, para chegar a uma síntese. Porque existe uma dialética negativa quando duas pessoas conversam e um concorda e o outro discorda. Aí fica só nisso. Aí não chegam a uma elevação, ou esse diálogo não produz conhecimento. Fica só o embate de duas pessoas que geralmente se deixa levar por paixões já muito enraizadas nelas. Tipo assim, uma pessoa da esquerda e outra pessoa da direita, conversando. A pessoa da direita vem com uma ideia sobre política, sobre a economia do país. E o da esquerda vem com outra. Mas aí eles estão cegos, apaixonados, ou carregados de preconceitos, que não se abrem para a elevação do diálogo, que é uma síntese. Aí ficam só nessa coisa do sim e do não. Então, o objetivo do diálogo é esse movimento. Da síntese, pode-se gerar uma nova tese, uma nova antitese para uma nova síntese. Então, é uma coisa assim que não para, viu? É por isso que a gente chama de movimento dialético, que vai seguindo, né? Agora, vocês estão conseguindo ver essa imagem? Sim. É o que isso aqui? Cadeira. É uma cadeira. É uma cadeira?
Não é bem a cadeira, é só a sombra dela. Isso é importante para a gente entender o que a gente vai entender agora. Olha só, na filosofia, uma coisa muito importante, que acho que eu até já falei, é da gente duvidar e pensar sobre as coisas que a gente já sabe. As coisas que parecem óbvias, ou até mesmo as coisas que a gente vê. Porque a maioria das pessoas costuma pensar bobo se eu chegar aqui e eu perguntar para alguém quem é você. Cheguei aqui e perguntar a Valéria. Valéria, quem é você? Aí tem gente que vai achar, oxe, que pergunta besta. Então, veja bem, se cada pessoa pode ver ela de uma forma diferente, então, quem é ela? Porque tu vê ela de um jeito, ela vê ela de outro. Aí ela é o quê? Aí ela é a junção de tudo. Tá. E aí se eu tirar tudo que disseram que ela é, aí ela deixa de ser ela? Trazendo para a cadeira, para os objetos que a gente vê aqui. Vocês me diriam que cadeira é o quê? Um objeto. Só que meu notebook também é um objeto. Aí a cadeira é o quê? É um objeto de madeira de sentar. Ah, a gente também tem poltrona. Mas a gente tem banco. A cadeira é madeira pura que ele falou. Madeira. E o banco que você é madeira pura? Ela falou poltrona. A poltrona tem a merda e o banco. Calma. Tá bom. Então, olha só. Se a gente fala que cadeira é um objeto de se sentar, nós temos vários outros objetos que também são de se sentar, que também podem fazer a mesma função de uma cadeira. A questão é o que seria a cadeira em si. Essa pergunta ela é muito importante dentro da filosofia, para a gente tentar conhecer ou até mesmo gerar teorias científicas do que as coisas, como é que elas funcionam, o que seria uma cadeira e o que é que isso tem a ver com filosofia política. Porque isso aqui é ideia platônica. O Platão, ele dividia o mundo em dois. Vou falar aqui, basicamente, ele dividiu o mundo em dois, onde vocês vão ter o mundo inteligível, o mundo das ideias, e o mundo sensível. Platão diria que há essa divisão aqui na nossa existência. O mundo sensível seria o quê? Tudo aquilo que nós conseguimos perceber com os nossos sentidos. Esse mundo aqui, tudo que a gente vê, que a gente sente, é o mundo sensível. O mundo inteligível é o mundo da contemplação. E o que é contemplação em Platão? A contemplação, ela é a reflexão. Porque o Platão, ele tem um conceito que se chama reminiscência. Ele acha que a gente já esteve em algum momento nesse mundo inteligível e através da reflexão a gente vai lembrar desse mundo para a gente ter conhecimento aqui no mundo sensível. Então, o que acontece? O que eu sei de cadeira é só o que eu lembro. Tudo que vocês me falaram de cadeira é uma tentativa de dizer, de falar sobre o ideal de cadeira. Então, vamos lá, O Platão, ele tem o pensamento do mundo das ideias, que seria esse mundo inteligível, que nós acessamos pela reflexão, que é a contemplação. E o mundo sensível é esse que a gente consegue perceber. Tudo o que vocês me falaram são características que vocês conseguem perceber, que fazem parte do mundo sensível, e é uma tentativa de falar sobre o ideal de cadeira. No sentido da cadeira também está no mundo das ideias. Você tem uma tentativa de definir cadeira, aí você tem a cadeira, que faz parte do mundo sensível, e no mundo inteligível a gente teria então a verdadeira cadeira. O verdadeiro significado de cadeira, o ser da cadeira. Porque a gente está aqui.
E é aí que a gente começa a perceber como é que podemos ter conhecimento da verdade, através da contemplação, que é a reflexão, que vai fazer a gente ter acesso ao mundo inteligível e conseguir trazer de lá algum conhecimento verdadeiro. E isso está justamente ligado ao que o colega falou, a caverna de Platão, a alegoria da caverna. Então, ó, tem aqui a imagem para a gente relembrar melhor. Tá vendo de novo sombra? Primeiro a gente viu a sombra da cadeira. O pessoal que está dentro da caverna de Platão está ali preso desde cedo, desde de novinho, e tá vendo só o quê? Só a sombra que está sendo refletida por conta que tem fogo de trás deles e que pessoas estão segurando, ó, isso aqui são pessoas, estão segurando imagens que estão sendo refletidas lá na parede. Aí, se tiver uma pessoa segurando uma galinha perto do fogo, aí vai aparecer a sombra da galinha na parede. A pessoa que está acorrentada há anos vai jurar que é a galinha na parede. Mas não é a galinha, é só a sombra. Vai jurar que aquilo lá era a cadeira, mas não era a cadeira, era só a sombra. Então, ó, você tem pessoas presas desde sempre que estão enxergando uma realidade que é realidade para elas, mas não é o que seria a verdade que está acontecendo de trás. São só coisas que estão sendo refletidas, são só sombras. Do mesmo jeito, a alegoria é justamente algo que pode fazer a gente refletir de uma forma não literal. Então, do mesmo jeito, nesse sentido platônico, existem pessoas que vivem acorrentados às suas próprias ideias, aos seus próprios pensamentos, às suas próprias crenças, sem nenhum interesse de ter contato com a verdade. Então, a Terra é plana. E acabou. Não importa se cientista venha dizer que a Terra é redonda, que a Terra é não sei o quê. Tem gente que acredita que a Terra é plana. Mesmo que já tenha sido comprovado que não é plana. Aí a pessoa está onde? Essa pessoa que acredita. A gente supõe que ela está dentro da caverna ainda. Porque já foi comprovado cientificamente o contrário do que ela pensa. Isso daqui está totalmente ligado ao contexto político também. Como é que eu vou debater com uma pessoa que pensa diferente de mim? Se eu não quero abrir o meu pensamento também para aquilo que ela está falando. Porque pode ser que ela esteja falando a verdade. Então, o que vocês conseguem me dizer que tem a ver a caverna com a política? Ou com a nossa vivência, a nossa própria relação aqui em sociedade, ela já é política, nossos diálogos. Ó, as pessoas que estão dentro da caverna estão presas aos seus próprios entendimentos. Ou eles só enxergam o que eles querem ver. Sabe por quê? Porque se uma das pessoas que estão presas sair de dentro da caverna, primeira coisa, muito importante, o olho dela vai doer. É só você perceber quando você está no escuro, que você vai para o sol, o olho dói, né? Esse é o processo do conhecimento. O conhecimento é um processo dolorido, porque vai quebrar da gente tudo que a gente julgava conhecer antes. Se alguém está saindo de dentro da caverna, vai passar por esse processo do conhecimento verdadeiro e vai fazer o quê? Vai querer voltar para dentro da caverna para falar para esses que estão lá sobre a verdade. Só que pensa bem, eu vivi minha vida toda acreditando que a sombra da galinha é a galinha. Aí, Clara vai, chega lá e diz assim, não é, a galinha verdadeira tá lá fora botando ovo. Eu vou achar que ela tá o quê? Tá louca. A vida toda eu conheço uma galinha, minha filha, pra você vir dizer o que é uma galinha. Do mesmo jeito, é na política, é na ciência, é nos debates. Quando você julga ter certeza de conhecer as coisas totalmente, como é que você abraça o verdadeiro conhecimento? Quando volta para a caverna, quando é libertado da caverna
e volta para falar para os outros, é considerado louco. Tá falando tudo errado, o verdadeiro é o que está aqui dentro. Para lidar, por exemplo, com a diversidade religiosa. Se você acredita que Deus não existe, eu sou cristã, evangélica. Aí, se você acredita que Deus não existe, eu vou achar que você é louca, porque eu tenho experiências com Deus. Ou então, eu ainda estou dentro da caverna, porque não é assim que funciona. Tem que haver tanto respeito como o debate também, como o diálogo. Eu não posso ter na minha mente a ideia também do convencimento. Tem que haver um debate, temos que ter um movimento dialético para entender esses pensamentos diferentes. Tá? Isso não significa que quem não crê está fora da caverna, viu? Não estou dizendo isso. Estou só dando um exemplo aqui. Não é assim que funciona também. Vamos focar aqui no contexto platônico. Então, vocês já conheciam essa alegoria. E aí, considerando que eles tinham certeza do que estava vendo, qual que seria a saída para fora da caverna, a saída cognitiva da cabeça, do pensamento? Como que eles poderiam ser libertos através da capacidade de pensar deles? Questionando, sendo curiosos, refletindo também, fazendo a contemplação platônica. E aí o Platão, ele vai considerar que essa saída da caverna, ela seria a filosofia. O que significa filosofia? Quem é que lembra? Ó, Filo é o quê? Amor. E Sofia? Sabedoria, amor à sabedoria. A filosofia seria a saída da caverna, o exercício do pensamento. Meu pensamento agora, ele vai refletir até sobre isso que eu estou vendo dentro da caverna. E para Platão não seria diferente. Se a saída é a filosofia é muito importante com relação à política. É aí que nós vamos ter a ideia de sofocracia. A sofocracia é onde a gente teria, então, um rei filósofo. Platão, aí fala Platão. Platão acredita que quem iria governar deveria ser sábio, filósofo, para governar da maneira mais justa e ideal. Agora, veja bem, a República de Platão, a ideia de governo de Platão, ela não é uma coisa que aconteceu. Então vou falar do governo platônico que aconteceu lá em 1000 e não sei quanto. Não. Na verdade, é o que seria o ideal de governo para aquela sociedade. Então, Platão ele vai nos trazer uma utopia, um governo que até ele pode ter chegado a assumir que não tinha como existir, onde o rei seria filósofo e iria governar. Os filósofos se tornem reis ou os reis que se tornem filósofos. E nós teríamos um modelo aristocrático que, na aristocracia, nós temos o governo de nobres, né? Nós temos nobres fazendo parte desse conjunto aqui. Só que, nesse sentido, a gente teria um modelo aristocrático que seria rico em ideias. E não buscaria somente interesses próprios, mas rico em ideias para governar da melhor forma. Seria o ideal. Seria um governo de poucos, né? E aí como seria... Quer dizer, já não seria a democracia. A democracia... Platão era crítico até da democracia, não é? Mas ele propõe justamente esse governo dos melhores, das melhores cabeças, que, filosoficamente, para ele, seriam pessoas do bem. Porque a filosofia antiga, grega, não era uma teoria lá do livro didático, uma teoria da cabeça de fulano. A filosofia e a vida prática, as atitudes, as ações dessas pessoas filósofas estavam conectadas.
Sócrates acreditava que é necessário conhecer, refletir sobre a verdade, sobre o bem, a ética, a liberdade, para a gente fazer o bem. Então, para ele é impossível um filósofo, um rei filósofo, um sábio, conhecer o bem e praticar o mal. Então, saber o que é o bem significa praticar o que é o bem. Porque nós sabemos que, na realidade, existe muita gente que são doutores, pós-doutores em algum assunto, medicina, direito, política, ciência da política, mas quando vai assumir um cargo, faz tudo pensando só nela. E aí ela contradiz totalmente a questão dos valores do conhecimento que ela sabe para a prática. Então, falta ética, falta tudo, Então, né? nesse governo ideal de Platão, quem que seria melhor para governar seria, então, o filósofo, o rei filósofo, porque já vai estar por dentro de tudo isso, de tentar conhecer cada vez mais a verdade, dos questionamentos, da reflexão e também porque ele se dedicaria unicamente a essa função de pensar para governar, né? Olha esse esquema que eu tenho aqui. Seria um esquema de organização social na República de Platão. Porque o que ele pensava? Ele pensava assim, eu acho que os jovens, vocês, não devem tanto assim ser educados necessariamente pela família de vocês, mas pelo Estado. Então, assim, a partir de certa idade, os professores vão começar a perceber em qual dessas 3 classes que vocês vão se encaixar. Isso para vocês servirem no público, na sociedade. Aí, olha só. Vocês estudam aí até certa idade. Aí o professor chegou à conclusão de que essas 2 fileiras aqui, elas têm habilidades que são melhores para servir na classe econômica. Então, essas pessoas que estão aqui vão ser direcionadas para ficar na parte econômica da polis. Proprietários de terra, artesãos, comerciantes, garantir a sobrevivência material da sociedade. São habilidades que vocês são aptos. Agora, tem outra turma, outro pedacinho da turma, que os professores chegaram à conclusão que são bons para ser guerreiros, para serem responsáveis pela defesa da cidade. Então, essas 2 turmas, essas 2 filas, já vão entrar na classe militar. Eles perceberam essa alma de vocês, essas habilidades de vocês para a classe militar. E, por último, sobre essas 2 fileiras, que os professores perceberam que vocês nem dão conta de trabalhar no comércio, nem dão conta de serem guerreiros. Então, vocês vão dar conta somente de filosofar. De filosofar e de governar. Porque aí a gente vai ter a classe dos magistrados, onde nós vamos ter sábios e legisladores que garantem o governo da cidade debaixo das leis. Então eles não teriam advogados? Não. Se eles estivessem errados? Se o Estado... Mas o Estado não considerava que ele poderia errar, né? Porque ele ia tentar perceber em vocês as habilidades de vocês ao longo dos estudos. Aí poderia até acontecer que, quando chegasse no magistrado, já tem o quê? 60 anos, 50 anos para governar, não é? Só estuda quem tem tempo, porque estudo é o ofício do ócio, tá? Então, a faculdade, a escola é o lugar do ócio. O que é ócio? É ficar ali só aprendendo alguma coisa. Vocês estão no processo de investimento. O Estado investe em vocês. Então, quem não tinha condições na época, claro, de só estudar, tinha que trabalhar para sobreviver. Ainda há pouco tempo no Brasil era assim também, né? E aí, era bem aqui nessa classe de magistrados que ficava o rei filósofo, né?
Então, veja bem, a sociedade ali, o povo, ia ser separado, isso no ideal platônico, não aconteceu. Era o ideal platônico que Platão achava que seria a melhor forma de governo. Vocês iriam ser separados nessas classes, por quê? Porque, presta atenção, quem está aqui no governo, o rei filósofo, não iria se preocupar com o comércio e nem se preocupar em defender a sua cidade em forma de luta. Ele ia se preocupar só com o quê? Só com o governo, só com refletir, só com pensar, ia se dedicar ao ócio. Hoje a gente tem um negócio, que é a negação do ócio. O ócio, você fica ali basicamente só refletindo, né? Vai fazer nada prático. Então, Platão achava que essa divisão ia fazer com que a cidade funcionasse melhor. Grupos de pessoas direcionados a atividades específicas. Platão usava muito o corpo humano, né? A cabeça. Quem é que tá na cabeça? A cabeça, ombro, aqui o ombro, peito, e o estômago, tá? O que é que geralmente fica no estômago? Quando você está com fome, você tem o quê? Desejo de comer algo. Até às vezes com a barriga cheia, você vê uma coisa gostosa e ainda quer comer. Mas aí no ombro está a força, na cabeça o pensamento. É a forma de... Pronto, então dessa forma que ele imagina, que seria a forma ideal do governo. As almas, né? Almas compulsível, irascível e alma racional. Sim. É por isso, tu que perguntou, que o Estado julgava não decidir errado, porque seria a alma que você tem. Você nasceu para estar no comércio, ou você nasceu para ser guerreiro. Entendemos, então, o ideal platônico no contexto político. Só que o Aristóteles, ele não concordava muito com Platão. Não, Platão é um louco, tá pensando em uma coisa utópica que não tem a menor possibilidade de acontecer. Então não aconteceu, era só uma proposta dele, uma ideia de Platão, sabe? Porque o Aristóteles, ele considerava que a gente deveria analisar, na verdade, primeiro, o que é que está acontecendo, como é que funciona a polis, como é que funciona o povo e tal, antes de formar um ideal desse jeito, que vai ser separado todo mundo e cada um vai para uma classe. Em Aristóteles, nós temos o conceito de zoopolítico, que é o quê? Já ouviram falar nesse termo? Não. Já. Zoológico. O que é o zoológico? Zoopolítico é animal político para Platão, tá? Então, assim, todos nós seríamos animais políticos. A gente já tem essa ideia filosófica de que nós somos animais. Só que qual é a diferença de nós para os animais tipo cachorro, gato? Pronto, a racionalidade, a razão. É o que difere nós dos animais irracionais. Então, aqui, a gente é um tipo de animal, só que além de racional, para Aristóteles, nós somos animais políticos. Então, a gente tem a necessidade natural de estar envolvido no meio, de estar nas relações sociais, e ele só considerava cidadão quem realmente se envolvia nessas decisões políticas. Você tem que ser ativo politicamente para você ser considerado cidadão pelo Aristóteles, porque você é um animal político. E aí, se você não se envolvia, ou se você não gostava de estar no meio social e da política, você não era considerado cidadão por Aristóteles, e aí você era só um animal selvagem, né? Não era mais político, já que você não se envolve. Cara, a mulher para Aristóteles, ela tem o cérebro menor do que o do homem. Assim, Aristóteles ele é polêmico, né, nesse sentido. Porque as mulheres, elas eram realmente bem julgadas, assim. Eu tenho que conhecer até uma filósofa, San Juana Inês de la Cruz. Essa filósofa, San Juana Inês de la Cruz, ela era
já tinha participado de conventos, e aí nesses conventos ela ia até a cozinha e gostava muito de estudar. Foi a chance que ela teve de estudar, foi dentro do convento, porque já era muito subjugada. Aí ela disse assim, ó, se Aristóteles tivesse cozinhado, ele teria escrito muito mais. Foi uma forma dela criticar o pensamento dele com relação às mulheres. Porque Aristóteles considerava que a mulher era inferior ao homem, que o cérebro era menor do que o cérebro dos homens. Só falta esse outro slide para a gente terminar, tá? Então vamos só fechar aqui, ó. Então Aristóteles, ele vai analisar as formas e vai dar critérios de valor para as formas de governo que a gente poderia ter. As formas boas e as formas corrompidas. A forma boa da monarquia seria aqui o governo de um só, e onde ele estaria pensando no bem comum. Para Aristóteles, a gente tem a ideia de um bem comum, de um bem supremo. Por isso que vocês só se realizariam na polis, no meio social. Então, a forma boa seria a monarquia e a forma corrompida seria a tirania, porque aqui o rei ele já não iria pensar no bem comum, mas nos interesses próprios. Da mesma forma, a aristocracia, que é um governo de poucos, a politeia, que é a democracia. E o que eu esqueci de falar também, Platão, ele era crítico da democracia, ele não acreditava que a gente tem a capacidade de decidir representantes. Porque se você não sabe ler, você vai votar em quem não sabe ler. Ou, enfim, a gente não teria essa capacidade de fazer uma decisão boa para quem iria governar sobre a gente. Isso na visão do Platão. Então, a democracia não dava certo. Já era um modelo corrompido para o Platão. E para Aristóteles também, vocês estão vendo aqui que seria o modelo corrompido. Até porque o povo, ele começa a se preocupar com os próprios interesses também. E nós conseguimos perceber isso quando, em tempo de política, muitas pessoas vendem o voto ou trocam por um emprego. Isso é uma forma corrompida de exercer a democracia. Então, basicamente, o Aristóteles ele vai só analisar quais são as boas e quais são as corrompidas. Para fechar, essa tirinha quase não dá para ver, ó. Nós costumamos pensar que a democracia é o governo, em tese, deve ser um sistema que ele é pela gente, que a gente participa, em que a gente tá no centro, tendo os nossos interesses ouvidos. Só que olha essa tirinha aqui, ó. Esse homem tá falando assim, sou um super-herói, tenho superpoderes. Aí o outro pergunta, qual é? Aí ele responde, da invisibilidade. Por quê? Porque a gente chegou no extremo de até a democracia buscar os próprios interesses. Tanto o povo como os nossos representantes. E aí você tem muitas pessoas que acabam se passando por invisíveis, porque o governo ele já não se importa mais. Eu lembrei dele no que tu falou, é Maquiavel. Maquiavel fala justamente que entre ser temido e amado, é melhor ser temido, né? Só que aí ele vai falar também que o príncipe tem que ter cuidado em ser temido também, para o povo não virar uma tirania e contra o governo, né? Pronto. Então aqui é justamente essa questão, e aí entra toda a filosofia de Maquiavel também, é muito bacana, eu gosto muito. Da democracia ser para o povo, mas não pelo povo. E aí a gente acaba se corrompendo também por muito pouco, né? Que chega a ser um absurdo a gente vender o próprio voto. A gente não está decidindo o que é bom para a gente. A gente está decidindo só um interesse bem particular mesmo. Vou fazer uma decisão que não é bom para o bem comum, em troca de um emprego, em troca de uma graninha, né? Isso é a baixeza do pensamento extrema já, né? A massa popular é assimilável por natureza a um animal escravo de suas paixões e seus interesses passageiros, sensível à lisonja, inconstante em seus amores e seus ódios,
Confiar-lhe o poder é aceitar a tirania de um ser incapaz de menor reflexão e do menor rigor. Quanto a pretensas discussões na Assembleia, são apenas disputas contrapondo opiniões subjetivas inconsistentes, cujas contradições e lacunas traduzem bastante bem o seu caráter insuficiente. Argumento de... Pronto. Todo mundo sabe o que é democracia? Faça a pergunta mesmo assim, faça a pergunta. Deixa ela fazer a pergunta, só para ficar. Vai. Os argumentos de Platão, filósofo grego da antiguidade, evidenciam uma forte crítica à democracia. Pronto. Tem mais uma, quer? Dá tempo? Essa daqui é... Vou fazer só uma pergunta que vocês já sabem também. Na epistemologia platônica, epistemologia é o estudo do conhecimento. Conhecer um determinado objeto implica... Aqui tem a ver com a cadeira. Muito bem, gente. Letra D. Então, as duas, né? Ok? A resposta correta é a letra D. Não, só leia a letra D. Letra D. Fazer correspondência entre o objeto observado e o seu ser. Pronto. Pronto, minha gente. Então é isso. Obrigada pela atenção de vocês.